Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente da hora em que você vir esta videoaula, eu espero que você esteja bem. Meu caro aluno, minha cara aluna, estamos dando continuidade ao nosso conteúdo do trimestre, pois bem sabemos que não temos certeza de quando voltaremos às aulas presenciais. No entanto, devemos continuar nossa caminhada a partir do ponto onde paramos. Algumas turmas já fizeram nossa atividade diagnóstica, aquela atividade de elaboração de um texto sobre a filosofia, sobre a utilidade da filosofia. Aqueles que já entregaram e que já apresentaram, podem aguardar que nós daqui a pouco já estaremos postando as notas no diário online, então vocês, pelo estudante online, poderão ter acesso às notas. Mas aqueles que ainda não apresentaram ou não terminaram o seu texto, terão possibilidade de fazê-lo. Fiquem atentos nas atividades, na área das atividades, no mural, que lá nós postaremos quando for para fazer ou para fazermos a apresentação do texto, vamos dar um jeito e vamos fazê-lo. No entanto, aquelas turmas que já apresentaram e que já têm suas respectivas notas, então poderão, é claro, ainda usar da recuperação, caso precisem, caso vejam que sua nota foi insuficiente, poderão fazer recuperação ainda, e caso não precisem, poderão dar continuidade ao seu estudo. Esta videoaula serve para introdução naquele histórico da filosofia, um breve histórico ou num resumo da história da filosofia, para que vocês iniciem o ano tendo noção do que é a filosofia e das etapas pelas quais a filosofia passou no decorrer dos tempos. Então, prestem bastante atenção em cada um dos slides desta aula, prestem atenção nas explicações, pois tudo isso será necessário tanto para a realização das atividades que serão postadas no mural, como também para algumas avaliações que nós faremos, quer agora de forma online, virtual, quer posteriormente com o retorno das aulas presenciais. Eu espero que vocês tenham uma boa videoaula, que estejam em paz, que estejam com saúde e que Deus abençoe a todos vocês. Aproveitem a nossa aula. Filosofia pré-socrática. Bem, para entendermos este momento da história da filosofia, que é um primeiro momento, devemos saber diferenciar filosofia de mito. E isto por quê? Porque aqui temos duas formas de explicar a realidade totalmente distintas. A filosofia consiste no estudo racional do mundo, através do qual se busca conhecer as causas da realidade física nela mesma. Sendo assim, o primeiro filósofo, que é este aqui do lado, Tales de Mileto, nascido no século VI a.C., ele se tornou filósofo justamente porque ele fez algo diferente do povo do seu tempo. Ele, em vez de simplesmente se embasar em histórias, em explicações que eram contadas pelos antigos, ele buscou conhecer as coisas e conhecer a origem das coisas, a causa de cada coisa, indo ao encontro das coisas. Isto é, observando cada coisa, cada objeto com atenção, com profundidade, procurando conhecer as coisas em si mesmas. Seria o mesmo que você, querendo conhecer melhor um determinado conteúdo, você vai ao encontro daquele livro, daquela disciplina e lê. Ou então, se você quer conhecer melhor um aparelho que você recentemente ganhou, você vai, lê as instruções e começa a usar desse aparelho. Então, da mesma forma, Tales de Mileto, ele quis buscar ou quis conhecer melhor as coisas indo ao encontro delas. Mas
Afinal de contas, isso parece tão óbvio. Não tem outro modo de se conhecer as coisas, de se conhecer a realidade. Porém, havia sim. Antes de Tales de Mileto, a única forma de explicar a realidade era o mito. E o que é o mito? O mito é uma narrativa que busca explicar a realidade, construída com base na imaginação, e que apela para causas existentes fora do mundo natural. Então os antigos, as pessoas antes de Tales de Mileto, explicavam o mundo simplesmente da seguinte forma. Elas viam as coisas que estavam ao seu redor, mas viam de forma bem superficial, sem muito aprofundamento, e a partir daí imaginavam, construíam uma história, uma narrativa a partir de sua imaginação para explicar como as coisas surgiram, por que as coisas são daquele modo. E ao fazê-lo, elas muitas vezes apelavam para causas fora do mundo natural, causas sobrenaturais, seres divinos, seres supremos. Bem, temos aí algum problema? Sim e não. Temos um problema porque, quando se usava do mito, as pessoas não tinham possibilidade de conhecer com maior profundidade as coisas que abrangem a natureza, as coisas que pertencem ao mundo natural. Elas conheciam tudo de forma muito superficial, mas sem profundidade. Isso é complicado, porque se a gente não conhece as coisas com profundidade, dificilmente saberemos como usá-las e de forma correta. Por isso, então, surge a filosofia. No terceiro ponto, vocês podem ler o seguinte: antes de a filosofia existir, o mito era a única forma de explicação que existia, o que impedia um conhecimento mais profundo do mundo e de suas causas naturais. Foi o que acabei de dizer. Porém, devo lembrar uma coisa. Aqui não quero dizer que buscar causas sobrenaturais para explicar a realidade seja um erro. Não. O que não podemos é apelar somente para causas sobrenaturais e esquecer das causas naturais, que são perceptíveis para qualquer bom observador. Por exemplo, se eu creio que exista um ser supremo ou uma inteligência suprema que tudo governe, isso não me impede de perceber que os fenômenos naturais ocorrem sempre em determinadas circunstâncias, como por exemplo a chuva. Você percebe que só chove quando determinada massa de ar frio se encontra com determinada massa de ar quente. Isso é explicado pela ciência. Então, sempre quando se dá tal encontro, se dá a chuva. Temos aí, portanto, a causa da chuva, que é este encontro de massas. No entanto, aceitar que existam causas naturais, como essa que eu acabei de falar, não nos impede de pensar em causas sobrenaturais ou metafísicas. A questão é não cometermos o erro dos antigos, que apelavam em tudo somente para causas espirituais e metafísicas, e que às vezes não conseguiam criar relações corretas entre aquilo que pensavam e aquilo que viam. Isso porque não se aprofundavam no conhecimento das coisas, daquilo que nós vemos, daquilo que nós tocamos, daquilo que está ao nosso redor. Tales, por exemplo, de tanto observar as coisas, de tantas experiências que fez, ele chegou a uma constatação que tudo que existe tem por princípio a água. A água seria o princípio gerador de todas as coisas. É claro, outros filósofos posteriores discordaram dele. No entanto, o que ele disse tem certo sentido, porque se pensarmos bem, a maioria das coisas, principalmente os seres vivos, necessitam de água e têm água em sua constituição. Então, podemos assim ver que os filósofos pré-socráticos não só deram início à filosofia, mas deram as bases para as ciências como nós as conhecemos hoje.
Filosofia clássica. Bem, esta etapa da filosofia é assim chamada pelo fato de ser a etapa onde a filosofia se consolida como aquilo que ela é e vai continuar sendo para sempre, como um estudo aprofundado das causas primeiras de toda a realidade. Então, isso já começara com Tales de Mileto na filosofia pré-socrática. No entanto, na filosofia clássica isso vai se consolidar e de forma muito mais elaborada. Temos 3 filósofos que se destacam nesse período: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi mestre de Platão, Platão mestre de Aristóteles. Qual a característica desse período da filosofia? Bem, no primeiro ponto a encontramos. A filosofia começa a se preocupar em conhecer melhor o homem, pelo fato de ser este capaz de perceber sua existência e de autoconhecer-se. Sim, enquanto antes os filósofos pré-socráticos buscavam conhecer a arqué, o princípio de todas as coisas, que era para um a água, para outro era o fogo, para outro era o ser, os filósofos após Sócrates, ou os filósofos clássicos, eles começam a se concentrar em suas pesquisas, em seus raciocínios, em suas reflexões, não mais no mundo natural, mas sim no homem, o ser humano. Eles começam a perceber que dar mais atenção ao mundo que ao ser humano não tem sentido, pois quem faz a filosofia é o ser humano. Quem entende, quem possui a inteligência para conhecer é o ser humano. Sendo assim, não tem cabimento que o próprio ser humano conheça melhor as outras coisas do que a si mesmo. Por isso, a primeira coisa que todo filósofo e que a própria filosofia deveria buscar conhecer deveria ser o homem, o ser humano em geral. E Sócrates falava muito nisto, quando se referia ao autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, uma das frases de Sócrates, e que vai marcar a filosofia a partir daí. Agora vamos ao segundo ponto, para nos aprofundarmos mais nesse assunto. O ser humano é chamado a olhar para si mesmo como se estivesse diante de seu reflexo, para conhecer seus defeitos e qualidades, de modo que possa melhorar a si mesmo e seu agir, e, assim, chegar à felicidade. Esse autoconhecer-se consiste nisso. Como na figura que vocês viram anteriormente a este slide, uma pessoa diante do espelho, ela olha para si, ela olha para o seu reflexo e vê a si mesma com todas as suas características. Da mesma forma, quando nós somos chamados a nos autoconhecer, devemos olhar para nós mesmos como para o nosso reflexo e ver não nossas características físicas, mas sim nossas características espirituais, psicológicas, interiores. Isto é necessário conhecermos aquilo que somos, nossas qualidades e nossos defeitos, saber o que em nós não está muito bom, para que possamos melhorá-lo, e o que em nós está bom para que possa se tornar melhor ainda. E isto para quê? Para que possamos chegar à felicidade. O que é isto? O que é felicidade? Felicidade não é outra coisa senão plena realização. Então aí está, para os filósofos clássicos, o ser humano existe para ser feliz. Mas para ser feliz, isto é, para se realizar plenamente, se completar, ele precisa agir bem. Mas, para agir bem, ele precisa superar aquilo que o impede de agir bem, seus vícios, seus defeitos. Ele precisa corrigir os seus defeitos e aperfeiçoar suas qualidades, para que assim possa sempre agir mais e mais corretamente. E quanto mais corretamente se age, mais e mais nos realizamos e nos tornamos felizes. Agora, se com a filosofia clássica o centro de todas as reflexões é o homem,
o conhecimento do mundo fica de lado? Não é bem assim. Mesmo para os filósofos clássicos, conhecer as coisas, o mundo natural, tem sua importância. Vejam ali no terceiro ponto. Leiam comigo. Porém, não se descarta o conhecimento sobre o mundo, já que este deve também auxiliar o ser humano a ser virtuoso no convívio com os demais e no governo da cidade. Então aí temos algumas coisas. É importante conhecer o mundo ao nosso redor, desenvolver conhecimento sobre as plantas, sobre os animais, sobre as montanhas, sobre o céu, sobre os astros, sobre tudo. Mas esse conhecimento deve nos ajudar a sermos melhores, a sermos virtuosos, isto é, pessoas que pratiquem o bem, para que assim possamos conviver melhor uns com os outros e para que nossas cidades, nossas sociedades sejam bem organizadas, bem governadas. Então aí vem também a ideia de política, como um bom governo, uma cidade bem governada. Isso também exige virtude, porque afinal de contas, lembre-se que as cidades gregas eram governadas não por um presidente ou por um rei, mas sim pela comunidade, pelos cidadãos que votavam o que deveria ser lei e o que não deveria. Havia ali uma democracia direta, onde as pessoas decidiam. Então, para que houvesse uma boa política, as pessoas tinham que ser virtuosas. Isso está claro aqui para os filósofos clássicos. Política e virtude estavam interligadas extremamente. Por quê? Porque era o próprio povo que governava a sua cidade. Então, o povo tinha que ser virtuoso para poder bem governar a sua cidade. Filosofia helenística. Nesse período da história da filosofia, vemos que a Grécia passa por uma grande transformação. Acompanhem comigo o primeiro ponto. Com a formação do Império Macedônico, sob a liderança de Alexandre Magno, as cidades-estado gregas são submetidas a um poder central. Lembrem-se que anteriormente eu falei para vocês que a democracia nas cidades-estado gregas era direta. O povo decidia como a cidade deveria agir, quais deveriam ser as leis, o que deveria ser feito pelo governo da cidade. Porque o próprio povo era o governo da cidade, era o povo que governava de forma direta. Não havia um prefeito, não havia um rei, não havia um presidente, era o povo. Porém, com o desenvolvimento e crescimento do Império Macedônico, sob a liderança de Alexandre Magno, a Grécia também acaba se tornando parte desse império e todas as cidades-estado gregas perdem sua autonomia. Por quê? Porque a partir de agora elas são submetidas ao poder do imperador. O que não significava, é claro, que a Grécia com isso estava sendo desprezada ou humilhada. Não, pelo contrário. Alexandre Magno tinha grande estima pela Grécia. Ele foi educado por Aristóteles, inclusive, e o que significa que, na verdade, o Império Macedônico pode ser, sim, considerado um grande império grego. Só o problema é que, de cidades-estado que se autogovernavam, nós agora passamos para cidades que são governadas pelo imperador. Não temos mais cidades autônomas, que têm um governo próprio. Não, todas elas são governadas por um poder central. E é isto que eu quero frisar, deixar bem frisado. Por quê? Porque isto vai influenciar na filosofia também. Vejam, a filosofia clássica tinha preocupação com o homem e queria levar o homem, o ser humano, a voltar-se para si mesmo, a conhecer-se, conhecer seus vícios e virtudes, para assim melhor proceder
melhor conviver com as pessoas e melhor governar a sua cidade. Como já não existe mais cidade-estado, as cidades-estado gregas passam a ser parte do Império Macedônico, então a preocupação com a vida política, com o governo da cidade, com o convívio social, acaba ficando um pouco de lado. E o que se torna o principal objeto de estudo, ou não o principal objeto de estudo, mas o centro de reflexão da filosofia helenística? Acompanhe no segundo ponto. Com isto, a filosofia deixa de lado a preocupação com a vida política e passa a se concentrar no âmbito pessoal, controle das paixões e realização pessoal. O que de certo modo já existia na filosofia clássica continua, que é essa preocupação com o nosso interior, com nossas virtudes e nossos vícios, com aquilo que deve ser melhorado em nós, para que assim sejamos pessoas melhores e mais felizes. Só que essa preocupação na filosofia helenística, ela não passa dos limites da vida do indivíduo, ela fica ali, limitada ao indivíduo. Não há uma preocupação com a sociedade, com a política, com aquelas coisas que dizem respeito à vida social. Não. A única preocupação é com o interior, com o aspecto pessoal, a dimensão pessoal, o âmbito pessoal da nossa existência. Então o homem deve se preocupar, o ser humano deve se preocupar sim, em ser virtuoso para ser feliz. E pronto. O resto é resto. No terceiro ponto, continuamos. A filosofia começa a ser vista como um conhecimento disponível a todos, e o filósofo como um cosmopolita, cidadão do mundo. Então, mais uma consequência deste fim da autonomia das cidades-estado gregas. Por quê? Se agora temos um império grego, o Império Macedônico, temos aí a possibilidade de levar os conhecimentos filosóficos a diversos outros povos que antes não tinham acesso a esse conhecimento. A filosofia, portanto, começa a ver a si mesma como uma forma de conhecimento que deve ser levada ao mundo conhecido, que é o mundo conquistado que faz parte do Império Macedônico. Então, a Grécia não é mais só aquela cidade-estado ou aquelas poucas cidades-estado. Não, a Grécia agora é quase todo mundo conhecido. Sendo assim, a filosofia começa a se ver como um conhecimento que também deve ser levado a todo este mundo, a todas essas pessoas. Então é algo que não deve estar fechado para um grupinho, mas sim algo disponível a todos. E ao mesmo tempo o filósofo começa a ver a si mesmo não mais como membro de uma pátria X, de um povo, de uma cidade, mas sim como um cosmopolita, um cidadão do mundo. Ele começa a ver o mundo como a sua casa, que significa que estar limitado a um determinado povo, a uma determinada cidade, não tem mais sentido. A missão do filósofo vai além das fronteiras. Temos aqui diante de nós um exemplo deste período da história da filosofia, que é Diógenes de Sinope. Ele é representante da escola cínica. Por que tal escola é assim chamada? Bem, cínico ou cínica vem da palavra grega sinos, que significa cachorro, cão. Em outras palavras, o que a escola cínica pregava? Ela pregava que para o ser humano ser feliz, ele deve se ater ao que é essencial, ao que é suficiente e minimamente necessário para a sua sobrevivência. Em outras palavras, ele deve viver como vive um cão, um cachorro. Um cachorro de rua, por exemplo, tendo que comer, tendo onde ficar quando chove, quando dá frio, tendo uma marquise onde dormir, está bom, ele tem o suficiente. Então, os adeptos dessa escola pregavam isso e, inclusive, Diógenes de Sinope, que era membro dessa escola, ele vivia desse modo. Por isso vocês têm
ele é retratado nessa figura, vivendo cercado de cães, num barril e com poucas vestimentas, porque para ele o básico era necessário, ou melhor, o básico era suficiente para alcançar a felicidade. Pode nos parecer um pouco absurdo, no entanto, o que devemos guardar disso daqui, a lição que devemos guardar é justamente essa: a preocupação com nossa vida pessoal, com nossas virtudes pessoais, com o nosso apego àquilo ao qual nos apegamos. Será que realmente aquilo ao qual estamos apegados tem tanto valor assim? Será que isso nos torna verdadeiramente felizes? Então, é esta mensagem que a escola cínica nos passa. E como todas as demais escolas, a preocupação está sempre voltada para o âmbito pessoal, para a prática da virtude e para o alcance da felicidade pessoal. Filosofia cristã. Nesta etapa da história da filosofia, vemos o encontro entre a filosofia pagã, grega, e a doutrina cristã. Porém, como se deu este encontro e esta fusão entre um e outro? Bem, acompanhemos no primeiro ponto. Com o surgimento do cristianismo e com a perseguição deflagrada contra este, surge a necessidade de organizar as verdades da fé e de defendê-las. Para tanto, utiliza-se da filosofia grega. Então temos aí o surgimento do cristianismo no século I, ou melhor, na verdade, 5 anos antes do século I, Jesus Cristo teria nascido. Pois por um erro de cálculo, se colocou o nascimento oficial de Cristo 5 anos depois de ele ter nascido. No entanto, hoje se sabe que Jesus nasceu antes, 5 anos antes. Então o ano 1 deveria ser 5 anos antes do ano 1 oficial. Mas isso é irrelevante para nós, porque independentemente disso, ali nós temos, digamos, alguns séculos de cristianismo já. E nesses séculos o que sucede? Jesus nasce, ele cresce, espalha sua doutrina, sua mensagem. Os seus discípulos vão espalhando essa mesma doutrina, só que surge uma perseguição. Inicialmente, uma perseguição da parte do povo judeu, já que tudo isso surgiu lá no meio do povo judeu. Jesus era judeu, seus discípulos também. Depois, quando o cristianismo começa a se espalhar para fora do mundo judaico, surge a perseguição deflagrada pelo Império Romano. Então, uma perseguição muito mais intensa. Aí temos o primeiro passo. Com essa perseguição surge a necessidade de defender a fé. Porque essa perseguição se dava pelo fato de que se acusava os cristãos de muita coisa ruim, que eles eram inimigos do Estado, que eles faziam mal para o Império, que pelo fato de eles negarem os deuses do Império, eles enfraqueciam o Império, enfim. Várias eram as acusações, e outras mais. Então os cristãos começaram a ver que ficar nessa de não se defender de algum modo não dava certo. Apesar de que eles morreram, muitos cristãos morreram sendo perseguidos e aceitavam isso de bom grado, no entanto não podiam permitir que a doutrina deles fosse maculada, fosse manchada. Então por isso começaram a apologia da fé, isto é, a defesa da fé. E para defender a fé, e até para fazer com que a fé que eles tinham, a fé cristã, fosse melhor compreendida, eles tiveram uma ideia: usar da filosofia grega para organizar as verdades da fé, isto é, sistematizá-las, ordená-las dentro de uma hierarquia, dentro de uma estrutura intelectual que tornasse tais verdades da fé compreensíveis ao mundo grego, ao mundo intelectual greco-romano, que aí temos a mistura,
No Império Romano temos a mistura do pensamento grego com o pensamento romano. Então temos aí um mundo greco-romano. Então, para tornar a fé cristã compreensível e aceitável, um pouco mais aceitável por esse mundo greco-romano, eles usaram da filosofia. Não que eles tenham mudado a fé, não. Não que eles tenham mudado aquilo que eles criam, não é isto. Mas eles simplesmente pegaram o que eles criam, aquilo que eles tinham por verdade revelada por Jesus Cristo, e apenas usaram de conceitos da filosofia para expressar o que eles já criam. Então eles simplesmente usaram de conceitos, de teorias dos filósofos gregos para expressar o que eles criam já a partir do que Jesus tinha falado, a partir do que era passado pelos discípulos, pelos apóstolos, enfim. E a partir daí eles também buscavam defender a fé, mostrando que não era bem assim, que as acusações feitas eram erradas, que não tinham fundamento e tudo mais. Isso adiantou? Até certo ponto, sim, porque graças a isso houve muitas conversões e, posteriormente, inclusive, o Império Romano acabou com as perseguições oficiais e deu liberdade de culto aos cristãos. Porque aí os cristãos foram aumentando em número, foram adquirindo força, então já não eram mais aquele grupinho pequeno, se tornaram um grupo grande, grande na sociedade. E o próprio imperador Constantino, que deu liberdade aos cristãos, liberdade de culto, ele se tornou cristão também. No entanto, tudo bem, temos aí a liberdade de culto para os cristãos, se usou da filosofia grega para organizar e defender a fé, mas agora que há liberdade, que não há mais perseguição, o que fazer? A filosofia grega, ou melhor, a filosofia grega unida à doutrina cristã, ela acaba por aí? Não, ela continua. Porque uma vez que não se há, ou melhor, uma vez que não há mais necessidade de defender e de organizar as verdades da fé, é necessário ensiná-las. Porque novas pessoas vão nascendo, novas pessoas, filhos de cristãos, e eles precisam aprender aquela doutrina cristã para serem também cristãos. Então vamos ao segundo ponto, que nos explica isto. Com a liberdade dada aos cristãos pelo Império Romano e posteriormente com a queda do Império, surge a necessidade de ensinar a doutrina cristã, o que acontece com a escolástica. Então, vejam, houve liberdade de culto para os cristãos. Os cristãos devem continuar ensinando sua fé para os novos cristãos, para os que nascem e são batizados ou são filhos de cristãos. Então deve-se ensinar a fé para eles. Porém, acontece uma catástrofe. O Império Romano do Ocidente cai. É dominado pelos bárbaros, pelos povos que não eram romanos, que não faziam parte do Império. E aí qual é a única instituição que se mantém firme ali no meio daquela bagunça toda? Quando não tem mais imperador, quando não tem mais governo, quando não se tem mais Estado. É a igreja cristã. A igreja cristã. Não havia ainda a divisão entre protestantismo, catolicismo. Então a igreja cristã, que era católica, no caso, era chamada já católica. E no caso, esta situação exigiu que a igreja tentasse converter os bárbaros, para assim manter uma certa unidade e não permitir a total destruição da herança do Império Romano, que era uma herança não tanto política, mas acima de tudo cultural. Todos aqueles valores, todos aqueles conhecimentos que os romanos herdaram dos gregos poderiam agora ser perdidos pela bagunça, pela barbárie, pela guerra, pelo vandalismo. Então, para que isto não acontecesse, a igreja toma a iniciativa e começa esse período de ensino, de propagação da fé. Agora não se está mais defendendo, pelo contrário, se quer ensinar a fé, se quer convencer as outras pessoas sobre a doutrina cristã, se quer mostrar a doutrina cristã como sendo a verdadeira doutrina revelada por Deus. Então surge aí a escolástica. Escola. O que é uma escola? É um lugar de ensino.
Então a escolástica é um método criado pelos cristãos que vai influenciar toda a Idade Média e que serve para quê? Para a descoberta e ensino. E se dá como esse método? Se dá por meio do diálogo. Isto é, se usa do diálogo para encontrar-se ou se aprofundar mais na verdade. E a partir daí se dá o ensino. Por isso, nós chamamos de escolástica. É um método de descoberta e de ensino. Mas sempre ligado ao quê? Ligado à tradição filosófica grega e à doutrina cristã católica. Certo? Então, nesse período, temos isso. E dois personagens que se destacam são Santo Agostinho de Hipona, que é um dos padres da igreja, é um padre latino, então ele representa mais o primeiro período da filosofia cristã, que é a patrística. E depois Santo Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, já está na alta Idade Média, lá no período auge, em que a Idade Média estava no seu ponto máximo intelectualmente falando. Santo Tomás de Aquino, ele também teve grande importância. Ambos tiveram, porque Santo Agostinho pegou o pensamento de Platão e sintetizou com a doutrina cristã. E Santo Tomás de Aquino pegou o pensamento de Platão, em Agostinho, né? E o pensamento de Aristóteles, e juntou tudo com a doutrina cristã. Então, fez uma nova síntese. Então, temos aí, graças a Santo Agostinho, o que é de Platão, do pensamento platônico, e graças a Santo Tomás de Aquino, o que é do pensamento aristotélico. E ambos estão unidos à doutrina cristã dentro da filosofia cristã. Filosofia renascentista e moderna. Bem, no período anterior vimos a relação entre filosofia e o pensamento cristão. Agora, nos deparamos com dois novos fatos. Primeiro, o surgimento do Renascimento. Esse período da história consiste no quê? Período em que se deu o renascimento dos valores greco-romanos. Acompanhe o primeiro ponto. Com o renascimento dos valores greco-romanos, o ser humano torna-se o centro das preocupações filosóficas. Então vejam, o que a gente viu lá no início na filosofia clássica está sendo retomado agora. Quer dizer, no período anterior da filosofia cristã, o centro não era o ser humano, era Deus. Deus era o centro de tudo na filosofia cristã. Claro, o homem tinha sua importância, mas sempre voltado para Deus. Deus era o centro. Aqui no Renascimento, qual é um dos principais valores greco-romanos que renascem? A centralidade do homem. O homem como centro das atenções dentro da filosofia. A filosofia deve se preocupar em conhecer melhor o homem, em ajudar o ser humano a se conhecer, a ser melhor, a ser mais virtuoso. Pois bem, com isto, acompanhe no segundo ponto. Se dá o distanciamento entre teologia e filosofia, permitindo a esta desenvolver-se com base na razão e nos sentidos. Então, teologia é o estudo de Deus. Filosofia é o estudo racional do mundo, da realidade. Na era da filosofia cristã, no período da filosofia cristã, a filosofia consistia, sim, no uso da razão para se conhecer melhor o mundo, para se conhecer melhor o homem, mas em vista do quê? Em vista de Deus, em vista da salvação eterna. Então, tudo estava em torno de Deus. Porém, no Renascimento, Deus não é que ele seja totalmente desprezado, mas ele é colocado um pouco de escanteio para dar-se mais valor ao ser humano e à capacidade humana. Então, a filosofia começa a se distanciar da teologia no sentido de que a filosofia começa a se desenvolver sem depender tanto da doutrina cristã, sem depender tanto
da revelação cristã, que é aquilo que está na Bíblia, que é aquilo que está na doutrina católica, que é aquilo que está nos livros, nos escritos dos primeiros padres apostólicos, enfim. A filosofia não deveria estar tão apegada a essas coisas. Ela deveria seguir um caminho próprio, baseado em quê? Na razão e nos sentidos. Isto é, a filosofia deveria se desenvolver usando da inteligência, da capacidade da inteligência e dos sentidos para se conhecer o mundo real, o mundo material. No terceiro ponto, continuem comigo. Assim, surgem duas vertentes epistemológicas: racionalismo, dá a primazia à razão, e empirismo, dá primazia aos sentidos. Então vocês veem que com esse distanciamento da filosofia em relação à teologia, a filosofia começa a seguir um caminho independente, um caminho próprio. E nesse caminho próprio surgem essas duas dimensões, ou duas vertentes epistemológicas. Por quê? São duas formas de entender como se dá o conhecimento. O conhecimento. Então, no geral, todos aceitavam que, para se conhecer, era necessário usar da inteligência e usar dos sentidos. Isso é o que marcou, digamos, a filosofia renascentista e moderna. Porém, um grupo de filósofos começou a ficar mais do lado da razão, defendendo que a razão pode conhecer sem usar dos sentidos. Já outro grupo começou a ficar mais do lado dos sentidos, dizendo assim: não, a gente só pode conhecer verdadeiramente usando dos 5 sentidos. Então o primeiro grupo que ficou do lado da razão é o grupo dos racionalistas. Temos aqui do lado a figura de um racionalista que é René Descartes. René Descartes é um racionalista. Ele considerava que só usando da razão o ser humano poderia encontrar todas as verdades, conhecer todas as coisas, mesmo sem usar dos sentidos. Nos parece meio absurdo, né? Eu não vejo, eu não vejo, não ouço, não tenho tato, não tenho nenhum sentido. E sou capaz de conhecer as coisas que estão ao meu redor? Isso é possível? Para Descartes, era. Claro que não dá tempo agora de explicar como isso seria, mas dentro do ponto de vista racionalista, seria possível só pela razão conhecer a realidade. Agora, do outro lado, temos os empiristas, os defensores do empirismo, os que ficaram do lado dos sentidos. Para eles, só usando dos sentidos, claro, eles também consideravam a razão, mas para eles era assim: se a razão não estivesse com os sentidos, ela não serviria para nada. Agora, com os sentidos a razão poderia conhecer, mas ela necessitaria dos 5 sentidos sempre, no princípio, no meio e no fim de todo qualquer processo de conhecimento. Se em algum desses momentos faltasse os 5 sentidos, a razão já não seria capaz de conhecer. E quem é o representante que nós temos aqui do lado dessa vertente epistemológica? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes viveu do século XVI ao XVII, como René Descartes também. Ele é partidário do empirismo. Então considerava que só usando dos sentidos o ser humano pode conhecer a realidade. Filosofia contemporânea. Como vimos anteriormente, a modernidade se deu nos séculos XVI, XVII e XVIII. Agora chegamos ao século XIX. Século XIX. No século XIX, temos o surgimento de uma nova forma de ver a realidade. Claro, em alguns pontos ela mantém aquilo
que a modernidade trouxe para a filosofia, mas em alguns pontos ela diverge. Acompanhemos o primeiro ponto que está aqui diante de nós. Houve uma continuidade no que se refere à importância da razão, sempre acompanhada pelos sentidos, desprezando todo o conhecimento que não se embase totalmente nos sentidos. Isto é herança da modernidade. Os modernos, os filósofos modernos, consideravam que a razão é fundamental para se conhecer, é a capacidade que nos permite conhecer. Havia o racionalismo e o empirismo. Os racionalistas consideravam que só pela razão podemos conhecer tudo. Os empiristas diziam que só pelos sentidos poderíamos conhecer tudo, porque aí a razão teria algo para pensar, algo concreto para pensar. Aqui nós temos ambos os posicionamentos. No entanto, podemos notar que o posicionamento empirista adquiriu maior renome. Tanto é que aqui se dá importância à razão, mas sempre é a razão acompanhada pelos sentidos. Então, não é só os sentidos e não é só a razão, mas é a razão acompanhada pelos sentidos. Só que aqui devemos levar em consideração o seguinte: qualquer coisa que não pudesse ser captada pelos sentidos não poderia ser conhecida. Isso deve ficar claro para os filósofos contemporâneos, que terão grande influência, inclusive sobre o desenvolvimento das ciências e a separação de várias ciências em relação à filosofia. Isso porque eles partirão da ideia de que para se conhecer é necessário usar dos sentidos. Só podemos usar dos sentidos em relação àquilo que é visível, aquilo que é material. Se algo não pode ser visto, não pode ser observado, não pode ser alcançado pelos 5 sentidos, significa que não existe. Ou se existe, não pode ser conhecido. Então deve ser descartado. Eis aí o problema. Com esta filosofia contemporânea e com os pensadores deste momento, surge o seguinte: o desprezo em relação a algumas áreas, a algumas disciplinas filosóficas. E, obviamente, um total desprezo pela teologia, pela religião e pela doutrina religiosa em si. E vai se considerar tudo isso como algo retrógrado, algo que não tem sentido, algo que deve ser superado. Para eles, a religião, o pensamento religioso, a teologia, é algo sem qualquer valor. Pode ter um certo valor para manter as pessoas em ordem, para ajudar as pessoas a terem algum sentido para viver, mas como conhecimento não tem nenhum valor, segundo a filosofia contemporânea. E mesmo na filosofia, algumas áreas como metafísica, por exemplo, que é o estudo do ser, ela não teria nenhum sentido quando se fala do estudo de algo que está além do físico. Porque se está além do físico não pode ser visto, não pode ser percebido pelos 5 sentidos. Então não pode ser conhecido. Pronto. Esse negócio de conhecer pela razão, usando só da razão, como dizia Descartes, é algo sem sentido para os filósofos contemporâneos. Então, daí nós vemos, por exemplo, o surgimento do cientificismo. Considerar as ciências naturais como o centro e modelo de toda a construção de conhecimento. Então, por exemplo, para se considerar um conhecimento, tu tens que ter um objeto material, como na física, na biologia, na química. Tem os objetos materiais aí. Agora, se por exemplo, tu vai estudar psicologia, a psicologia é o estudo da alma, mas falar em alma é falar em algo que não pode ser visto. Então, a psicologia não poderia ser uma ciência. O que aconteceu? Para ela se tornar uma ciência, ela teve que se basear não mais na alma, como acontecia anteriormente. Na Idade Média, por exemplo, existia um estudo sobre a alma. Psicologia aristotélica, psicologia de Santo Tomás, é o estudo da alma. Mas, a partir do século XIX, psicologia passa a ser o estudo do comportamento. Por quê? Porque a alma não pode ser vista.
mas o comportamento humano pode ser visto. Então aí vejam como que esta ideia de considerar real e valoroso só aquele conhecimento que se baseia nos sentidos, como isso influenciou em todas as ciências e na filosofia, em todas as suas disciplinas filosóficas. Agora vamos mais adiante, no segundo ponto. Ao mesmo tempo, houve a contestação de alguns princípios tradicionais da filosofia, como forma de responder aos problemas do momento: revolução industrial, crescimento das cidades e problemas proletários. Vejam o que acontece. Ao mesmo tempo que há a continuidade da filosofia moderna no que se refere à razão e os sentidos, principalmente dando-se mais valor aos sentidos, há uma contestação de alguns princípios da filosofia moderna. Por quê? Porque século XIX é o século da Revolução Industrial. Surgem máquinas que agora conseguem fazer o trabalho de 10 homens ou de mais. Então quer dizer, quando antes era necessário 10 homens para fazer determinado trabalho, agora um só para controlar uma máquina dá conta do recado. O que surge com isso? Grande desemprego. Mas ao mesmo tempo surgem outras demandas de trabalhadores, só que assim, tem muita gente para poucos empregos. O que acontece? Acontece que o emprego torna-se algo valoroso, mas os trabalhadores não. Por quê? Porque se tem muitos trabalhadores para poucos empregos, então cada trabalhador perde o seu valor. Então se um trabalhador diz lá, eu não vou querer trabalhar aqui porque não tenho boas condições de trabalho. O chefe vai dizer, então se vire e deixe outro que quer tomar o teu lugar. Isso gerou muitos problemas, porque o grande desenvolvimento industrial acabou gerando consequências no que se refere à estrutura das cidades, porque muita gente do meio rural veio para as cidades onde haviam indústrias, achando que nas cidades iriam trabalhar, iriam ganhar dinheiro, e acabaram se frustrando. As cidades cresceram muito, as pessoas não tinham onde morar, moravam em qualquer canto. Isso gerou problemas então de estrutura, problemas de saúde, porque as pessoas viviam em qualquer canto, não tinham boas condições de higiene, de esgoto, de saneamento, água. Então, um monte de outros problemas surgiam doenças, problemas, e por consequência também as revoltas proletárias. Os trabalhadores começaram a se revoltar, a protestar, a querer mudar essa situação, e muitas vezes se tentou oprimi-los, ou melhor, reprimi-los. Bem, temos aí uma situação que foi estudada, serviu de objeto de estudo para dois filósofos que temos diante de nós. Um é Augusto Comte, o outro é Karl Marx. Ambos desenvolveram suas teorias a partir dessa situação, justamente como um meio de responder a tais questões, um meio de resolver tais problemas que haviam surgido justamente no século XIX, nesse momento da filosofia contemporânea. Então, ao mesmo tempo que temos a continuidade da valorização da razão e dos sentidos, temos também um questionamento feito por esses filósofos no que se refere às situações problemáticas do século XIX. Filosofia hoje. Quando estamos falando em filosofia no hoje, nos referimos à filosofia desde o início do século XX até o presente momento, em que esta etapa da filosofia se diferenciou da filosofia contemporânea. Bem, vamos ver, acompanhando o primeiro ponto. Se questionam os princípios da filosofia e das ciências
inclusive aqueles surgidos na modernidade, por considerar as limitações da razão e dos sentidos na compreensão do mundo. Então, eis aí a grande questão. Na contemporaneidade e na idade moderna, ou a filosofia moderna, a filosofia contemporânea, consideravam que a razão, acompanhada pelos sentidos, nos poderia fazer compreender o mundo de forma completa, de forma perfeita. E conhecendo bem o mundo que está ao nosso redor, seríamos capazes de usar desse mundo para sermos felizes. E nós alcançaríamos a plena felicidade, portanto, ajudados pela filosofia, ajudados pela razão, ajudados pelas ciências. Deixando de lado a religião, deixando de lado o pensamento místico, a teologia, enfim, tudo que não é material. Tendo o conhecimento sobre o mundo material, que é a única coisa que existe, pronto, seríamos plenamente felizes. Pois bem, isto se mostrou verdadeiro, segundo os filósofos de hoje, os filósofos do século XX, não. Isso por quê? Porque nós vimos que logo no início do século XX aconteceram duas guerras. E duas guerras em que os seres humanos se desenvolveram tanto belicamente na produção de armas, na produção de mecanismos para o combate, que podemos perceber até que ponto o ser humano chegou em sua maldade usando de sua inteligência. Então pensem. Na idade contemporânea, na filosofia contemporânea, se tentou passar a ideia de que com o conhecimento o ser humano alcançaria a plena felicidade. Mas acabou alcançando justamente o contrário, a guerra, a desordem, a destruição. Isso fez com que os filósofos do século XX começassem a se posicionar contra essa demasiada elevação das ciências, da inteligência e dos sentidos. E é nisso que consiste o questionamento dos princípios da filosofia e das ciências. Eles começaram a questionar, inclusive, os princípios filosóficos que foram dados pela modernidade. Essa extremada valorização da inteligência, dos sentidos, das ciências, como sendo meios de se alcançar a realização plena. Isso começou a ser questionado. Porque os filósofos começaram a perceber que o ser humano, por mais que conheça o mundo, por mais que use da sua inteligência, sempre terá suas limitações. Sempre. Ou a inteligência tem suas limitações, a razão humana, ou os sentidos. Então, mesmo que nos esforcemos ao máximo, nunca vamos conseguir descobrir tudo. E nunca poderemos ser tão arrogantes a ponto de considerar que poderemos alcançar a plena felicidade só usando das ciências. Porque isso não tem cabimento, existem outras formas de conhecimento que também têm sua importância e seu valor. Sendo assim, os filósofos do século XX começam a ter um pé atrás em relação a essa elevação demasiada das ciências e da inteligência. O que significa então que não se deve mais estudar? Que não se deve mais conhecer as coisas? Não, não é isto. No entanto, devemos buscar conhecimento, sempre tendo consciência e tendo humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente não pode confiar demais em nós mesmos, que devemos sempre ter um pé atrás com nossa própria inteligência. Porque às vezes ela pode nos levar também para o mal, como já aconteceu em muitos momentos da nossa história. Então, como é que essa filosofia vai se desenvolver? Se ela questiona esses princípios, se ela vem com uma nova atitude, com uma atitude mais humilde diante do conhecimento, mas como é que a filosofia de hoje acontece? Ela acontece por meio do quê? Vamos ver no segundo ponto. Com o surgimento de inovações tecnológicas e de novos problemas políticos e sociais, a filosofia busca oferecer uma nova forma de ver e agir sobre o mundo. Então aí está. Temos as inovações do século XX, novas tecnologias de comunicação, de produção, de transporte. O mundo parece ter diminuído, porque hoje podemos ter contato em
poucos minutos com pessoas que estão muito longe, como se estivessem do nosso lado. Então vejam, todas essas inovações tecnológicas, problemas políticos e sociais, desemprego, fome, miséria, problemas originados também pelo uso das tecnologias. Às vezes as tecnologias aproximam tanto as pessoas, mas fisicamente afastam, porque às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente, conversando umas com as outras por meio de um celular, quando podiam estar conversando usando da própria fala. Então vejam, que problema grande nas famílias, na sociedade, essa dificuldade de se comunicar concretamente com as pessoas, usando da fala, usando de gestos, preferindo assim um smartphone, um celular. Então, vejam, tudo isso tem consequências na vida das pessoas. E a filosofia hoje busca refletir sobre esses problemas e oferecer uma resposta. Não que ela esteja oferecendo a resposta mais correta, não que ela se proponha como a única que pode levar a uma resposta segura e certa. No entanto, ela nos propõe. Hoje a atitude da filosofia é muito mais humilde. Ela propõe, oferece uma resposta a fim de ajudar as pessoas, mas não nos impõe uma resposta única. Ela tanto nos propõe respostas, como ela permite que tais respostas sejam distintas, às vezes até contrárias umas às outras. No entanto, é isso que a filosofia é. O exercício do raciocínio, da inteligência, do pensamento. E é claro que pessoas diferentes muitas vezes vão pensar de forma diferente. Que não significa algo ruim, pelo contrário. Às vezes das diferenças pode surgir uma síntese muito produtiva e muito útil para todos. Pois bem, aqui concluímos o estudo das etapas da história da filosofia. Como expoentes da filosofia, a partir do século XX, temos Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, e Ludwig Wittgenstein, que também é um filósofo do século XX. Ambos trazem posturas diferentes. Por exemplo, Jean-Paul Sartre critica a concepção de essência, existente tradicionalmente na filosofia. Ele considera que a existência precede a essência, isto é, nós existimos primeiro para depois definirmos o que cada coisa é e o que nós mesmos somos. E Ludwig Wittgenstein realiza uma crítica sobre a linguagem, considerando que a maioria dos problemas que existem na comunicação e na própria filosofia se dá por problemas relacionados à linguagem. Para encerrar, pensemos um pouco. Que utilidade a filosofia pode ter na tua vida? Sim, eu pergunto isso para você que está me assistindo nesse momento. Qual utilidade a filosofia pode ter na tua vida, no teu dia a dia? Porque muitas vezes você pode até se questionar: para que filosofia? Para que estudar isto se eu não serei filósofo? No entanto, a filosofia não só ajuda aqueles que se dispõem a fazer um curso de filosofia, a se tornarem filósofos ou professores de filosofia. Não. A filosofia está aí para ajudar a todo mundo. Aquele que conhece e que busca se aprofundar no conhecimento da verdade deve estar disposto a ajudar os outros a também se depararem com essa verdade, se aprofundarem nela. Como ouvimos em algum momento da nossa vida sobre o mito da caverna. Quem se liberta dos grilhões e sai da caverna, depois deve voltar e tentar libertar os outros. Mesmo que os outros muitas vezes não queiram ser libertados, essa é a missão do filósofo, libertar da ignorância. E eu penso
que a filosofia pode ser útil para vocês, sim. E de que modo? Acompanhemos os pontos. Primeiro ponto. A filosofia nos ajuda a responder à grande questão sobre o sentido da vida. De onde viemos e para onde vamos. Sim, você nunca fez a si mesmo esta pergunta? De onde viemos e para onde vamos? Na verdade, essa pergunta diz respeito ao sentido de nossa existência. Para onde estamos caminhando? O porquê da nossa existência? Será que existimos aqui nesta terra por ocaso, por fruto do ocaso? Ou por acaso? Ou há um porquê para existirmos? Pensar sobre isto é filosofar. A filosofia fez isto, continua fazendo isto, e vocês também, com auxílio da filosofia, poderão fazer isso com maior profundidade. Ah, mas eu não preciso da filosofia para me questionar sobre o sentido da minha vida? Não, tu não precisas. Mas, auxiliado por ela, poderás alcançar uma resposta muito mais profunda. Ah, mas eu tenho a minha religião, não preciso da filosofia? Bem, nisso também você se engana, porque mesmo nas religiões, a filosofia está presente. Não digo a filosofia grega propriamente dita, ou todos os elementos da filosofia grega, mas alguns elementos você pode encontrar inclusive na Bíblia. Em cartas de São Paulo, em algumas cartas do Novo Testamento, e até em alguns livros do Antigo Testamento, existem princípios muito semelhantes aos que são trabalhados pela filosofia e que se referem ao sentido de nossa vida. Até mesmo sobre o pensar sobre a existência de um ser supremo, de um Deus. E isto também a filosofia faz, porque há uma área na filosofia que se chama teologia natural. É o estudo sobre a existência de Deus a partir do mundo. Isto é uma tentativa de se buscar uma resposta sobre a existência de Deus a partir das coisas que existem na face da Terra, partindo da ideia de que Deus seria a causa primeira de todas as coisas. Então, a partir daí há um esforço filosófico em busca de uma resposta sobre o sentido de nossa vida, sobre a existência de um ser supremo, de um ser criador. E nisto a filosofia pode ajudá-los, com toda certeza. Segundo ponto, ela nos leva a pensar sobre nossas ações, de modo que saibamos como agir para sermos felizes, por meio da reflexão sobre a moral que chamamos de ética. Você já ouviu falar nessa palavra, ética? Só que muitas vezes a gente ouve como uma qualidade. Ah, o fulano tem ética, fulano agiu com ética. Mas antes de tudo, ética é uma área da filosofia que estuda o agir humano, estuda o agir humano, estuda a moral, aquilo que consideramos certo ou errado. Então, a ética dentro da filosofia estuda como devemos agir para agir bem e para assim sermos felizes, nos realizarmos. Uma pessoa que pensa sobre o seu agir está mais próxima da felicidade do que quem age de qualquer modo sem pensar. Porque se eu ajo de qualquer modo, sem pensar, eu vou me deixar levar por tudo e por todos. Agora, isso não garante que eu seja feliz. Eu só poderei ser feliz se caminhar na direção que me leva à felicidade. Para tanto, é necessário agir da forma certa. O que exige também que pensemos sobre o nosso agir, que reflitamos antes de agir, que saibamos qual é o agir correto e qual é o agir incorreto, de modo que possamos escolher pelo melhor caminho. Nisso a filosofia pode ajudá-los muitíssimo. Também a religião, também os valores que recebemos de nossos familiares, pela educação, tudo isso ajuda. Mas a filosofia também. A filosofia não só vai ajudá-los por si, como também ela vai ajudá-los a melhor compreender aquilo que muitas vezes vocês aprenderam na religião e em casa. Porque, afinal de contas, se algo é verdadeiro lá na religião,
Se algo é passado para você na sua religião e esse algo é verdadeiro, ele nunca vai contrariar aquilo que nós encontramos pela razão. Porque a razão também é capaz de encontrar a verdade, mesmo que de forma limitada. Mas, se algo é verdadeiro para a razão, ou melhor, se algo é verdadeiro para a religião, o será também perante a razão. Então, tenham consciência disso. A filosofia pode ajudá-los a agir de forma mais correta, a saber o que é certo e o que é errado, e assim alcançar a felicidade, que é essa realização plena, completa, que nós buscamos às vezes nos lugares errados. E justamente pelo fato de que não pensamos devidamente, não refletimos sobre o nosso agir. Terceiro ponto, a filosofia também nos ajuda a resolver problemas diversos, dando-nos maior precisão no pensar e motivação para agir. Então aí está, no dia a dia, desde um problema que você tem que resolver na sua prova, na sala de aula, até um problema familiar, ou mesmo um problema de relacionamento com seu namorado ou namorada, ou com um amigo, tudo isso pode ser resolvido com a ajuda da filosofia. A filosofia nos dá precisão no pensar, porque ela nos ajuda a pensar com maior ordem, disciplina, precisão, com maior rigor, com maior objetividade. A filosofia é como se fosse um exercício. A gente vai exercitando o intelecto da gente, a inteligência, como quando você vai na academia. Você vai para a academia para exercitar o corpo, para ficar musculoso ou ter formas assim esteticamente agradáveis. Pois bem, da mesma forma acontece com a filosofia. A filosofia é como se fosse essa academia na qual a nossa inteligência se exercita para se tornar mais forte e assim ser mais e mais capaz de conhecer a verdade. Agora, a filosofia não só dá precisão no pensar, para o pensar, mas também motivação para o agir. Porque a filosofia nos mostra alguns princípios, nos faz pensar em algumas situações que nos motivam, que nos dão sentido, que nos dão, digamos, força interior para resistir diante dos problemas, para resistir, para ter paciência diante das tribulações. Sim, e como a filosofia ajuda, fazendo-nos pensar de que é preferível sofrer um pouco agora para ter um gozo, uma realização bem maior depois. Ou então, quando a filosofia nos leva a refletir sobre a morte, o porquê da morte, será que há algo de bom na morte? Algo que realmente temos que pensar, porque um dia nós vamos morrer, vamos deixar esse mundo. E se não estivermos preparados para isso, como será viver até lá? Então até nisso a filosofia pode nos ajudar a pensar sobre os problemas, sobre as situações difíceis da vida. Enfim, a filosofia tem uma utilidade. Basta que você queira se aprofundar nela e queira usá-la para o seu próprio benefício. Bem, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esta nossa videoaula. Desejo a todos uma boa semana, fiquem com Deus, vejam e revejam quantas vezes quiserem esta videoaula, poderão começar a vê-la em determinado momento, pausar, fazer um lanche, descansar e depois continuar. Façam do modo como quiserem. No entanto, eu peço para que aproveitem ao máximo essa explicação, todos os recursos que estamos utilizando. Isto é para o vosso bem, para o vosso proveito. Então, aproveitem ao máximo, certo? Boa semana e fiquem com Deus. E agora vamos para nossas atividades. Cada uma das turmas tem suas respectivas atividades. Vamos lá, portanto, nos engajemos
e nos disponhamos a dar o nosso máximo, a fazer o nosso melhor. Fiquem com Deus e até nossa próxima videoaula, se Deus quiser.